Seja muito bem-vindo ao canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e hoje trago para você um estudo importante onde nós estaremos falando sobre um grande plano de sabotagem globalista que vem de facções aí como os Rockefellers e outros grupos, né, que estão se preparando, que estão arquitetando um cenário de fome universal, algo em proporções apocalípticas e inclusive isso vai de encontro com as profecias bíblicas. Então, eu tenho muitas coisas aqui para mostrar para você. Nós estaremos falando sobre um documento da organização Rockefeller, nós estaremos falando sobre programação preditiva, os filmes mostrando isso, estaremos falando sobre a revista The Economist anunciando esse cenário, enfim, estaremos falando sobre várias coisas. E eu já quero começar com a fala de um globalista muito famoso, que é o Henry Kissinger, que inclusive já defendeu redução populacional publicamente, né, fez parte lá do governo americano no passado, e ele certa vez disse o seguinte: quem controla a comida, né, o suprimento de comida, controla as pessoas. Quem controla a energia pode controlar continentes inteiros. E quem controla o dinheiro, controla o mundo. Bem, eles sabem que é necessário controlar a comida e não só isso, trazer uma grande escassez. E eu quero lembrar para você aqui, antes da gente entrar em certas questões, porque assim, você verá, né, desde 2020 estão prevendo a fome, ou até antes disso, né, em algumas convenções. Eles estão falando muito sobre fome, estão falando, por exemplo, que o mundo está superpopuloso e que isso gerará problemas em algum momento, se apoiando na teoria do apocalipse malthusiano. Pois bem, eles vieram a público várias vezes dizer que o mundo estaria enfrentando um cenário de fome e nós estamos cada vez mais caminhando para isso, inclusive a ONU admite isso. Aí eu vou estar mostrando para você. E o que vem acontecendo desde 2020 que vem fazendo com que essa fome universal, que eles estão há muito tempo falando, seja possível? Guerras, doenças como a gripe aviária, mudanças climáticas, entre aspas, mudanças climáticas, e também as políticas da Agenda 2030 que estão impactando vários países. Como assim guerras impactam em relação a comida, Lucas? Como assim as guerras podem estar levando o mundo à beira da fome? Eu explico para você. De maneira muito simples. Nós temos, por exemplo, a guerra no Oriente Médio, né? E sempre que acontece a guerra no Oriente Médio, sai no jornal para nós notícias relacionadas ao preço do barril do petróleo. E por quê? Porque os países que estão envolvidos nisso, principalmente ali o Irã e também em alguns momentos a Arábia Saudita, né? Esses países, eles estão ligados ali a um canal muito importante que passa, se eu não me engano, 20% do petróleo do mundo, né? E sempre que acontece algum problema, o Irã diz, nós vamos fechar esse canal aqui, nós vamos fechar essa passagem e nós vamos trazer um problema econômico para o mundo se as coisas não forem feitas como nós queremos. Então, isso impacta o mundo por quê? Porque o combustível ele é extremamente essencial, não só para que a sua comida seja produzida, mas também que ela seja transportada para o supermercado e para que você possa comprá-la. A partir do momento que o combustível se torna mais caro, você sente esse preço, tá, no momento de comprar o alimento. Não só isso, nós temos também a escassez sendo gerada da própria comida, do próprio alimento, né? Como por exemplo na guerra da Ucrânia. A Ucrânia sempre foi um grande fornecedor de soja, de trigo, e com a guerra isso acabou diminuindo bastante. Esse fornecimento de soja e trigo para algumas regiões do mundo acabou gerando um grande problema. As mudanças climáticas, entre aspas, né? A gente sabe que não tem nada de mudança climática e que na verdade é geoengenharia, que é sabotagem por meio de tecnologias, por meio de grandes aí tecnologias que são usadas, inclusive não só com antenas que mexem aí com a nossa ionosfera, mas também com aviões que despejam aí nanotecnologia, que despejam metais pesados, enfim, tantas coisas nas últimas décadas, né? Então eles vêm brincando de Deus, vêm manipulando o clima, isso desde o século XX, e vêm destruindo várias regiões da Terra e também artificialmente mudando o clima em algumas regiões da Terra, fazendo com que as plantações em certos locais se tornem aí completamente inviáveis. E nós temos as políticas da Agenda 2030 que estão impactando várias regiões do mundo. Você tem, por exemplo, aí países europeus, e a Holanda é um grande exemplo, a gente trouxe aqui para você, né? A Holanda é um dos maiores produtores aí de alimentos da Europa, e por conta da Agenda 2030, os fazendeiros vêm sendo prejudicados lá. E em vários outros países que fazem parte da Europa, tanto que nós vimos protestos e protestos de fazendeiros na Europa nos últimos anos. Então, é uma série de coisas que vem sendo aí, que nós observamos,
que vem proporcionando com que o mundo esteja cada vez mais próximo de um cenário de fome mundial. E o que é interessante? No dia 28 de julho de 2020, a Fundação Rockefeller publicou um documento chamado Reset the Table, aonde eles falam sobre a próxima escassez de alimentos, né? Inclusive, eles falam sobre nutrição, falam sobre várias coisas. Eles dizem que, principalmente nos Estados Unidos, a Covid fez com que a população enfrentasse cada vez mais a fome e a desnutrição, e que isso vai piorar, etc. E que para que as coisas sejam resolvidas, é necessário que medidas sustentáveis sejam colocadas em prática. A mesma Fundação Rockefeller disse em outra ocasião, em um vídeo chamado What is Good Food?, que é necessário até 2030 criar um novo sistema alimentício que comporte 500 milhões de pessoas. Nós temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. De 8 bilhões para 500 milhões, o que vai resolver? Nada, a não ser que o plano deles seja, de fato, nos próximos anos, reduzir grande parte de todos nós que estamos aqui. Nós sabemos, nós não somos aí ingênuos, sabemos que isso faz parte dos planos deles, sim, um grande sacrifício, né, a bem da agenda deles. E muitas vezes eles já falaram a respeito disso, eles justificam isso de 1001 formas. Né? Isso seria sustentável para o planeta, a superpopulação é ruim, etc. e tal. Tem muita gente que cai nisso. Eu já cansei de responder pessoas a respeito de superpopulação. Ultimamente estou até cansado, não respondo mais. Né? Realmente é um grande problema algumas famílias que não possuem educação familiar, que geram filhos e não cuidam dos seus filhos. Isso é um problema, mas isso é um problema do próprio sistema, inclusive, que faz com que essas pessoas não tenham uma boa vida, não tenham dignidade. É o sistema que faz com que isso aconteça. Muitas vezes, essas pessoas nascem em locais marginalizados que, com toda certeza, né, se o Estado fosse eficiente, se nós morássemos em um país sério, né, isso não aconteceria. Essas pessoas teriam educação, essas pessoas teriam uma melhor nutrição, o que melhoraria, né, a capacidade psicológica delas, a capacidade da psique delas, e várias outras coisas, qualidade de água, né, e, enfim, uma infinidade de coisas que não são oferecidas às pessoas porque não há, de fato, nenhum tipo de interesse com que a população verdadeiramente tenha uma vida boa. O interesse deles é que a população adoeça mesmo, que a população esteja cada vez mais emburrecida mesmo, né, porque assim fica muito mais fácil de controlar e, no fim, né, eliminar. Bem, então nós temos aqui, né, esse relatório que fala a respeito disso, e não só isso. Eu poderia trazer várias notícias da ONU, mas eu vou trazer uma só, tá? Aqui uma agência que responde à ONU, que é a WFP. Uma crise global alimentícia. Eles anunciam, e aí eles falam sobre conflitos, problemas econômicos, o clima extremo, né, o preço dos fertilizantes subindo, enfim. Vão falando sobre várias coisas e dizem basicamente que é necessário que a gente torne o mundo mais sustentável, que a gente siga a cartilha deles, porque senão o problema vai piorar, a fome vai aumentar, né? Nós temos também, meus amados, um filme de 1981 chamado Early Warning, aonde você tem ali uma programação preditiva da elite mundial, juntando vários dos seus líderes ali e planejando os próximos passos da agenda, inclusive falando sobre uma escassez de alimentos mundial. Veja só. I would like to thank each and every one of you for your hard work and dedication to our cause. In reviewing this year's progress, let me say that we have been highly effective in conditioning the people's minds to accept our solution to the world's problems. The energy crisis here in the United States was exceptionally successful worldwide, and we expect similar success with our upcoming food shortage. Our labor leaders have made great progress by causing confusion and work stoppages in all areas of the world. Pois é, eu deixei lá para você apenas um trechinho, né, para que a gente evite problemas com direitos autorais, mas só para que você veja. Mas caso você queira ver mais a respeito disso, nos próximos dias eu vou trazer lá no nosso Telegram esse trecho desse filme legendado para você, ok? Se inscreva lá no nosso Telegram, porque nós temos muitos conteúdos importantes lá. E nós temos também, meus amados, a capa da revista The Economist trazendo, né, esse cenário de fome, anunciando isso, veja só. A vindoura catástrofe alimentícia. E você tem ali o que se parece trigo
e no lugar do trigo, várias caveiras, significando morte. Então, verdadeiramente é uma coisa muito séria, e isso está dentro dos planos deles. E nós temos na Bíblia um texto em Apocalipse 6, que fica no versículo 6, que fala o seguinte: E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma metade de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, essa profecia aqui do Apocalipse fala sobre a escassez de alimentos e o aumento no preço dos alimentos. E nós já estamos vendo os alimentos aumentarem. Nós já estamos vendo isso, não em proporções apocalípticas, mas o que eles estão anunciando é que essas proporções apocalípticas nos atingirão em um futuro talvez muito próximo. Em uma década, talvez menos, não sabemos, né? Até porque nós vemos os Rockefeller falando sobre até 2030 precisar criar um sistema alimentício novo para atender 500 milhões de pessoas. Isso vai de acordo com, né, por exemplo, as Pedras Guias da Geórgia, aquele monumento feito pelos ocultistas, né, pelos Rosacruzes, que coloca ali que é necessário manter a Terra com 500 milhões de pessoas. Então, assim, não é porque o monumento foi derrubado, inclusive através de um ritual, né, que os objetivos globalistas não permanecem. Na verdade, eu mostrei que a derrubada daquele monumento eram eles anunciando que seria cumprido o que estava proposto ali. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista aqui no canal. Então, verdadeiramente, nós temos vários elementos, e olha que eu deixei coisas de fora aqui, meus amados. Nós temos vários elementos falando sobre fome mundial, temos Bill Gates falando sobre fome mundial, né? Temos aí vários elementos que nos mostram que é necessário nos prepararmos. Antes de falar mais a respeito desse assunto, sobre dicas, né, e sobre como enxergar tudo isso, como enfrentar tudo isso, eu quero aqui trazer as últimas contribuições que nós recebemos através da nossa chave Pix. Como eu disse em outra oportunidade, toda vez que um vídeo é lançado, seja ele um estudo muito bem elaborado, ou um vídeo informativo com informações aí que você não vê em outros lugares, informações que a gente vai atrás, que a gente pesquisa, que a gente se aprofunda, né? Todas as vezes que a gente traz aqui um conteúdo, é graças aos contribuidores que esse trabalho é possível, porque são vocês que estão custeando aqui o Matrix Mundial com as ajudas que vocês nos dão todos os meses. E desde o nosso último vídeo, nós recebemos 4 contribuições, que são dos irmãos José Marcos, que é um irmão que é um contribuidor fiel aqui do Matrix Mundial, Késia Pinheiro, que também é uma contribuidora fiel do Matrix Mundial e traz uma contribuição generosa, Marcos Paulo, que contribui pela primeira vez para o Matrix Mundial e traz uma grande contribuição, e João Pedro, que é um contribuidor fiel do Matrix Mundial e está sempre ajudando aqui o nosso trabalho. Se você também quer abençoar o nosso trabalho, se você também quer nos ajudar, assim como esses irmãos, o nosso Pix está na sua tela e também está na descrição para que você possa nos ajudar com aquilo que for possível. Qualquer ajuda é extremamente necessária e muito bem-vinda. Meu muito obrigado. Meus irmãos, então, para encerrar, como a gente deve enxergar isso? Eu vejo algumas pessoas alarmadas, né? Eu falo a respeito desses assuntos e, sinceramente, falando para vocês, é sério, é um assunto impactante, mas isso não me assusta. Né? Isso não me assusta. Eu creio que se eu tenho a visão que eu tenho hoje, se você tem a visão que você tem hoje, é porque o Criador ele tem graça e ele permite que a gente possa aí estar desperto. Então ele está cuidando de nós e ele vai cuidar de nós. A Bíblia própria fala que durante o período da tribulação os santos serão protegidos. Então assim, eu acredito que ele irá cuidar de nós e é claro, nós também devemos fazer a nossa parte. Nós devemos nos preparar também, né? Eu costumo usar muito o exemplo de Noé. Noé, ele foi protegido pelo Criador, mas ele teve que fazer a parte dele. Tem alguns irmãos que querem deixar tudo na mão do Criador. Não, algumas coisas você mesmo pode fazer. Como, por exemplo, ter um certo estoque de alimentos na sua casa. Né? Um estoque de alimentos, dependendo da sua condição financeira, né? Você pode pegar alimentos ali não perecíveis mais baratos, ou se você já tem mais condição, você pode pegar alimentos não perecíveis que são baratos, mas em grande quantidade, separar um cantinho da sua casa para isso, né? Não é nunca algo ruim isso não é. Eu vejo algumas pessoas dizendo, mas isso é para quem tem medo, etc. Não, isso é para quem ama a sua própria família,
Isso é para quem sabe que a gente vive em um mundo instável. Isso é para quem não quer ver os seus filhos sofrerem. Então, assim, se faz essencial, né, a gente se preparar. As coisas hoje em dia, não é que isso vai acontecer amanhã, né? Como eu trago para vocês aqui, isso pode acontecer daqui a uma década, talvez menos, a gente não sabe. Mas a gente está vendo uma grande instabilidade econômica e eles mesmos estão anunciando, através de vários modos aí, né, de várias instituições que servem aos globalistas, que a fome mundial vem aí. Então, e isso também é profético, né? Então a gente tem que se preparar, a gente tem que encarar tudo como sendo profecia, né? A gente tem que agradecer ao Criador por ele nos dar aí a graça de enxergar essas coisas, de estarmos despertos, porque tem tanta gente, meus amados, que vive, sabe, no sono profundo, que se você parar com essa pessoa e passar o dia inteiro explicando para ela, ela não vai querer entender, ela não vai querer saber, ela não vai estar nem aí. Mesmo que você mostre 1001 fatos. A maioria dos vídeos aqui do Matrix Mundial sou eu trazendo 1001 fatos, com fundamentação, com provas, e muita gente ainda, tá nem aí. Então, tem muita gente que não vai acordar, mas o Criador, né, mediante a graça dele, ele permite que nós possamos ver, que nós possamos enxergar as coisas, que nós possamos entender no mundo que nós estamos vivendo e que nós possamos entender que tudo isso faz parte do plano dele, né, do plano de redenção para a humanidade. Então, assim, isso está acontecendo, né, essa sabotagem está sendo feita agora, através de várias maneiras, e ela terá consequências, e nós precisamos nos preparar e clamar ao Altíssimo para nos proteger. É isso, meus amados, eu peço para você que curta, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo, aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.